Existe uma coisa que quase todo mundo faz, mas ninguém vê, que são as pequenas coisas. Nós olhamos para o Instagram, nós olhamos para as grandes celebridades e as pessoas que fizeram algo de bom na vida, e nós tendemos a pensar que existe algo de mágico que essa pessoa fez para chegar ao lugar em que ela está hoje. Mas na verdade, o que levou essa pessoa àquele lugar foram as pequenas coisas. E nós, olhando de fora, desprezamos as pequenas coisas e não fazemos o que é necessário fazer, ou seja, essas pequenas coisas, porque nós achamos que elas não vão nos levar ao sucesso. Mais uma vez, eu estou aqui com o meu caderninho, vamos ao vídeo de hoje. Seguinte, todas as pessoas que fizeram grandes coisas, e até quem fez algo de bom, essa pessoa começou fazendo coisas pequenas. E eu digo isso por mim. Muitas vezes eu fiz um trabalho que ninguém viu. O trabalho de criar materiais, que é uma coisa pequena. O trabalho de criar vídeos, que é uma coisa pequena. De fazer séries sobre alfabetização e tantas outras coisas. E tudo isso que há de pequeno é sempre desprezado. Mas é isso que a gente faz de pequeno que nos leva aonde nós chegamos. Então, o que me trouxe a esse lugar, é claro que a graça de Deus é a causa. Mas, para que eu chegasse a esse lugar e tivesse alunos, eu tive que fazer pequenas coisas, digitar uma mensagem dizendo: "Oi, tudo bem? Eu sou a fulana de tal, faço tal serviço, você tem interesse?" Eu tive que fazer pequenas coisas, como criar um material, chegar para as pessoas e apresentar. Olha, esse daqui é meu trabalho, eu dou aula de português, dou aula de alfabetização. Você tem interesse? Até me tornar a profissional procurada pelas mães e pelas pessoas, eu tive que passar pela fase em que eu fazia muitas coisas pequenas. E ainda hoje, quando eu sou procurada, eu preciso fazer as pequenas coisas. Então, dar aula é uma pequena coisa. E dar aula bem, dar aula com atenção. Fazer plano de aula é uma pequena coisa que, se bem feita, você faz, dá aula, os pais gostam do seu trabalho e depois eles te procuram. Na sua vida também você vai ter pequenas coisas. E eu não sei qual é a sua pequena coisa. Então, se você é engenheiro, existem as pequenas coisas que você precisa fazer. Se você é arquiteto, se você é dona de casa, se você faz crochê, qualquer coisa que você faça, você vai precisar fazer as pequenas coisas. E o problema de hoje é que ninguém quer fazer as pequenas coisas. Todos querem os holofotes, todos querem o glamour, mas ninguém quer fazer as pequenas coisas. Então, esse é o primeiro ponto de reflexão que eu trago para o vídeo. Se pergunte quais são as pequenas coisas que eu preciso fazer. E agora, nós vamos dar um passo que parece estranho. Você acabou de falar para fazer as pequenas coisas, parece contraditório. Mas a segunda coisa é: sonhe grande. Muitas vezes nós não sonhamos, nós não damos asas à nossa imaginação de fato para pensar aonde eu quero chegar. Então eu tenho claro na minha mente o que eu quero fazer. É claro que muitas vezes eu preciso fazer o exercício de buscar o que é importante para mim de novo. No vídeo de amanhã eu vou falar sobre isso. Mas você precisa sonhar grande. Então, se você quer ser um professor, você não vai ficar sonhando assim: ah, é isso mesmo, eu vou ficar aqui, vou fazer essa faculdade, aí se der eu faço um concurso, se der eu faço tal coisa. Você não pode ficar sonhando assim de um modo vago e de um modo bobo, assim, baixo mesmo. Se o seu sonho é fazer um concurso, maravilha, então sonhe isso. Mas às vezes o nosso sonho não é esse. Aquilo que a gente quer fazer não é isso. E a gente fica ali lidando com as coisas, empurrando com a barriga. Eu sou o tipo de pessoa que eu não suporto empurrar as coisas com a barriga. Eu não gosto mesmo, de fato. Eu estou empurrando as coisas com a barriga, ou eu melhoro naquilo, ou eu largo. Das duas, uma. E eu vejo a maior parte das pessoas vivendo empurrando com a barriga, se contentando com aquilo que as pessoas dizem que é possível fazer. Quando eu estava no ensino médio, eu decidi fazer pedagogia em uma faculdade particular. E eu tinha passado em psicologia em primeiro lugar numa faculdade pública. Os professores chegaram para mim e disseram: olha, essa tua tentativa de fazer faculdade particular,
isso não vai dar certo, não tem visibilidade, as pessoas não escutam alguém que veio de uma faculdade particular. Você passou em psicologia, na UFES, vai fazer psicologia, não faz pedagogia não. Só que todas aquelas pessoas não sabiam o que eu estava pensando, o que eu queria fazer. E mesmo que eu contasse, elas não iam entender e não iam me apoiar naquilo. Hoje eu tenho um negócio de sucesso, graças a Deus, mas graças a esse começo, graças a isso que eu fiz, graças a esse primeiro passo que eu dei. E eu não teria dado esse passo se eu ouvisse a voz medrosa das pessoas à minha volta. Todas as vezes é uma coisa incrível. Todas as vezes no Brasil que você vai começar alguma coisa, sempre tem alguém para dizer: ah, que não vai dar certo, e se surgir esse problema, e se surgir aquele outro problema, e se surgir mais aquele outro. É natural. Os problemas surgem, as coisas dão errado, e se der errado, você tenta de novo. Não tem problema nenhum dar errado. O problema é você dar errado e viver a vida inteira em torno daquele fracasso. Tem gente que erra, tem gente que falha e fica ali. Ah, eu tentei vender um bolo, não deu certo. Eu tentei fazer tal coisa, não deu certo. Nada que eu faço na vida dá certo. E nunca vai dar desse jeito. Então, sonhe grande, queira fazer as coisas e agora, terceiro passo, você vai se perguntar: o que é que tem de pequeno que eu posso fazer? Então, diante desse sonho grande que eu tenho, o que é que tem de pequeno que eu posso fazer? Vou dar um exemplo concreto. Vamos supor que uma pessoa tenha o sonho de ser um grande professor no digital. Existem pequenas coisas que essa pessoa pode fazer. Um post no Instagram, um story, um vídeo no YouTube, pequenas coisas. Vamos supor que a pessoa queira ser santo. Então a pessoa coloca como meta da vida dela, ela quer ser santa. E é claro que tudo pode conviver junto, tá? Então a pessoa quer ser santa e fazer um negócio no digital. É o trabalho dela e ela pode se santificar através daquilo. Mas na vida espiritual, na minha vida, eu quero ser santo. Esse é o plano grande. Agora, o que é que tem de pequeno que eu posso fazer? 10 minutinhos de oração aqui, 15 minutinhos de oração, ir à missa, pequenas coisas que você pode fazer. Então, tudo que você sonha de grande, existe o passo a passo pequeno. Tudo que você sonha de grande, de bonito, de belo, tem o passo a passo pequeno. E você precisa ter coragem para suportar esse passo a passo pequeno. Por quê? Se você reza um dia e diz: ah, ainda não tô santo, não vou rezar mais, nunca vai ser. Se você quer ser um professor no digital, se você quer ter um trabalho online, você olha para a coisa e diz assim: ah, eu quero isso. Aí você grava um vídeo e o vídeo não dá certo. Ah, não vou gravar mais. Você não vai chegar nunca ao lugar que você quer chegar. Então, esse passo a passo, esse pequeno, precisa ser constante, precisa querer e fazer todos os dias. E por isso eu tenho o quarto passo, que é anote e faça. Então, você pensou o que tem de pequeno que você pode fazer, agora anote essas coisas e faça, coloque-as em prática. Por que eu sempre peço para anotar? Porque, pelo menos no meu caso, dentro da minha cabeça ficam rodando várias coisas ao mesmo tempo. Então, coisas do trabalho que eu preciso fazer, coisas da faculdade que eu preciso fazer, coisas de casa, várias e várias coisas ali rodando na cabeça. Então, eu tenho que fazer tal coisa do aluno tal, eu tenho que fazer tal coisa, e mais essa, e mais essa, e mais essa. E se os meus planos ficam dentro da minha cabeça no meio dessa loucura toda, eu esqueço de fazer as coisas que eu tenho que fazer e esqueço de colocar o plano em prática. É por isso que eu gosto de caderninhos. Deixa eu até mostrar aqui. Eu tenho um caderninho, basicamente, aqui são mais agendinhas, na verdade. Nesse daqui eu vou anotando aquilo que eu preciso fazer. Então, todas as vezes que vem um pensamento, eu tenho que fazer isso. Ao invés de deixar aquele pensamento ocupando espaço na minha cabeça, eu faço, coloco no papel, coloco ali, vida pessoal, tenho tal coisa para fazer. Trabalho, eu tenho tal coisa para fazer. Nesse caderninho aqui eu anoto a rotina e essas coisas. E os planos eu gosto de anotar em cadernetinhas como essas também. De onde foi que eu tirei essa ideia? Por incrível que pareça, da primeira vez que eu li Harry Potter, primeira e única na verdade, tinha uma cena do Dumbledore que ele pegava a varinha, colocava aqui, e aí ele tirava o pensamento dele e colocava na penseira. Quem já leu Harry Potter sabe disso. E aí, depois de um tempo,
eu li A Vida Intelectual, e o Sertilanges fala de uma coisa que é, quando você está prestes a dormir e vem ideias, é bom que você anote essas ideias para não perder o sono pensando na ideia e também não perder a ideia durante o sono. Eu juntei essas duas coisas e aí eu fiz, caramba, esse caderninho aqui vai ser tipo a penseira do Dumbledore. Eu vou tirar aqui a ideia da minha cabeça, vou colocar nisso daqui e ela não vai mais ocupar espaço na minha mente. Comigo funciona bastante, me ajuda a não esquecer as coisas, porque é muito engraçado. Não sei se acontece com você. Eu lembro de umas coisas assim, nos mínimos detalhes. Tem hora que eu estou conversando com um amigo, ele fala, você lembra de tal coisa? Aí eu falo, aquela conversa que a gente teve em 2000 e não sei quanto, que a gente estava em tal lugar, e eu lembro em detalhes. Mas as coisas do dia a dia tem hora que se deixar, eu esqueço. Então, por isso que eu tenho esse caderninho, e isso me ajuda muito. Só para revisar contigo os 4 pontos, o poder das pequenas coisas, então faça coisas pequenas, sonhe grande e se pergunte o que há de pequeno para você fazer. E 4º ponto, anote isso que há de pequeno e faça. Se você gostou desse vídeo, quer ter um pouco mais de contato comigo, está aberto o meu curso O Caminho do Educador, voltado para pais e educadores principalmente, mas os curiosos também são bem-vindos. Nesse curso, em 7 dias, eu vou falar a respeito do que é necessário para uma pessoa se formar e formar as outras pessoas com tranquilidade e com leveza. Se você tem interesse nesse assunto, o valor está super acessível e o link vai estar aqui no primeiro link da descrição. Pois bem, esse foi o vídeo. Um forte abraço para você e até a próxima.